União Brasil decidiu apresentar um projeto de lei para garantir que informações sobre a primeira-dama Janja sejam divulgadas. A parlamentar lançou a proposta depois que o governo Lula escondeu dados sobre Janja como agenda de compromissos, atas de reuniões e listas de servidores que trabalham para ela. O texto... do União Brasil decidiu apresentar um projeto de lei para garantir que informações sobre a primeira-dama Janja sejam divulgadas. A parlamentar lançou a proposta depois que o governo Lula escondeu dados sobre Janja como agenda de compromissos, atas de reuniões e listas de servidores que trabalham para ela. O texto altera a lei do acesso de informação, prevendo expressamente que são de interesse público as informações relativas ao exercício de atividades pelo cônjuge de presidente da República, governador de estado e de prefeito de todo o país. O objetivo é aprimorar a transparência e o controle social sobre a atuação do cônjuge de governantes, fecho aspas. Por falar em informações ocultas, o governo Lula deve apresentar nos próximos meses um projeto de lei para alterar a lei do acesso à informação e mudar o trecho que hoje permite que seja imposto um sigilo de 100 anos sobre alguns dados. Mas, segundo o portal Poder 360, o novo texto, como foi enviado à Casa Civil, não torna público informações a respeito de gastos e compromissos de Janja. Bom, vamos lá. Tem muita gente que quer pôr pauta no programa, né? Fala assim, olha, eu apresentei um projeto de lei tal, eu aprovei um projeto de lei tal. Quando eu gosto da pessoa, na verdade eu gosto de todo mundo. Porque eu jogo honesto com todo mundo e eu acho que não tem nenhuma demonstração de gostar mais do que ser honesto. Eu falo, você tem certeza que eu quero que eu fale? Porque eu vou falar para você o seguinte, por que você fez um projeto de lei inútil e não lutou pelo cumprimento da lei? Exato. É o caso do projeto da Rosângela Moro. Como é que ela pode colocar... Vai que o presidente é casado com uma super empresária. Pensa numa super empresária brasileira. Vamos pensar, Lili Safra. Lili Safra comprou uma cobertura acho, de 80 milhões em Manhattan, de dólares. Aí o marido dela vira presidente. Não tem que ir para a lei da transparência. O que tem que ter para a lei da transparência é o que a lei da transparência já coloca. É o dinheiro público. Exatamente. Por que não convoca o ministro, alguma autoridade responsável por essa questão, que colocou os dados em sigilo, alegando que ela não ocupa função pública, mas ela está exercendo funções, entre aspas, públicas? Por que não convoca o ministro para dar explicações sobre o que significa esse trabalho dela dentro do Palácio do Planalto, com o gabinete, com reforma de gabinete, com assessores, e nós não podemos saber quantos assessores, o que eles ganham, quanto está se gastando, porque ela não tem função pública, cargo público. Mas ela está atuando com a função pública e gastando dinheiro público. Convoca o ministro para poder dar explicação. O que é pior isso? Sabe o que eu acho? Que a burrice, ela pode ser bem intencionada, mas o preço que se paga por ela é alto. Além de ser uma lei, mais uma lei inútil, onde é que vai parar isso? Por conta da discussão que eu trouxe. Uma mulher rica, etc. Quem é que vai decidir o assunto? Quem? Ela está entregando o assunto para o STF. Ah, ok. A Rosângela Moro está levando, olha, STF, aqui para você decidir se a Janja vai ter gasto transparente ou não, ao invés de lutar pelo direito que já existe. E acho que esse é o ponto, Paulo Vivi. Se tem dinheiro público na jogada, tem que ter transparência. Inclusive dos cartões corporativos, que muitas vezes alega-se questão de segurança para ocultar os cartões corporativos. E você sabe que hoje, quinta-feira, integrantes do MST no Palácio do Planalto, em reunião que consta na agenda oficial do petista. O encontro acontece alguns dias depois do grupo divulgar uma carta com o objetivo de pressionar o governo a assentar 100 mil famílias. Além de Lula, a reunião também terá o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, vulgo ministro do STF, Paulo Teixeira, e o presidente do INCRA, César Aldrigue.
O MST contesta a gestão de Lula na questão de assentamentos e também critica o Congresso Nacional pelo que classificou como atuação perversa em defesa do agronegócio. Vale lembrar, senhores, que no governo Temer, em 2017, o MST foi à Praça dos Três Poderes, fez uma depredação violentíssima. Mas não usou batom. Sem usar batom. Sem usar batom. E nem fogo Violentíssima. de artifício. E nem fogo de artifício. Violentíssima, sem dó nem piedade. O ministro Flávio Dino, à época deputado, se não me engano, ele enalteceu e disse: é o povo ocupando a sua casa. Coisa do tipo. E hoje, esses golpistas, porque o que eles fizeram não é golpismo? Esses terroristas, extremistas, estão sendo recebidos pelo presidente, que quer que pessoas com batom apodreçam na cadeia. Ninguém? Vamos lá. Podemos ir para a próxima. Para um se ninguém governo quiser que falar. recebe. Não tem nem o que falar também. Não, tem sim, olha. Para um governo que recebe pessoas da área de facções criminosas, é só o mais do mesmo, né? Quando nós lembramos da reforma agrária no Brasil, nos anos 60, a Liga das Camponesas, que trabalhava inclusive falando sobre os direitos da mulher no campo, iniciou o processo e veio o INCRA. O INCRA veio para isso, para fazer a reforma agrária. Por incrível que pareça, o presidente que mais assentou famílias foi realmente o presidente Lula. O presidente Lula, com 1,5 milhão de títulos em assentamentos nos seus 2 primeiros mandatos. Porém, o presidente Bolsonaro, depois de toda a reforma agrária que vem sendo realizada no Brasil, já assentou 100 mil famílias. Ou seja, agora sobram menos espaços. Ou seja, a organização é diferente da época que, desde a monarquia, havia disputa por títulos de terras. Então, assim é a vida. As coisas vão se organizando e vai sobrando menos espaço. Hoje o MST, ele trabalha com subgrupos que muitas vezes são grileiros, que pegam as terras para alugar para outras pessoas, que são pobres coitados, prejudicando fazendas já constituídas, destruindo plantações, tratores, casas de fazenda. Então isso é crime de invasão, depredação. Aquilo que o Pavinato falou agora, em relação à invasão que houve na Câmara, crime. Agora, por que não foi tratado como crime? Porque é companheirada. Só que dessa vez, o João Stedley, que foi inclusive na comitiva para a China, né, com toda a mordomia com o presidente Lula, ele agora está insatisfeito. Ele está insatisfeito porque não tem mais espaço para esse tipo de coisa no Brasil de hoje. Diferente dos primeiros mandatos do presidente Lula. Não tem mais espaço. E vai querer ganhar no grito. Não vai conseguir. Mais uma tentativa de narco-estado. Eu tenho uma pergunta. A regularização fundiária do Bolsonaro foram 200 ou 400 mil pessoas? 400 mil famílias? Olha, no governo Lula 1 e 2, assentou 100 mil famílias. E títulos foram 1,5 milhão. O Bolsonaro, ele teve um total de 396,2 mil. 400. Assentou famílias. É que é diferente quando Titulação. você dá título. Titulações de terra. O governo Bolsonaro teve pico em 20 anos. A titulação do Lula, ele pode ter assentado mais, mas ele não titulou, é o contrário. Exatamente. Ele pode ter assentar, quer dizer, você entrega para o grupo, para o MST, Isso. e não titula, porque assim o MST ele consegue explorar as famílias, chantageando-as. Ó, se você abrir o bico, se você for contra, não vai ganhar o título. E não faz a reforma Exato. agrária. Então você coloca numa situação que é chamada de condição análoga à de escravo. Então você assenta, deixa o grupo tomar conta e o grupo fica falando, se você não for massa de uma obra, eu não titulo. Então o Lula, ele titulou 100 mil nos 2 primeiros mandatos, em 8 anos. A Dilma titulou um pouco mais. Michel Temer titulou mais do que Lula, mais do que Dilma. E
Bolsonaro titulou mais do que todos eles, porque ele tirou as pessoas da situação análoga de escravo. Mas Só um detalhe, só um pouquinho, professor. Ele priorizou que os títulos fossem dados às mulheres chefes de família. Isso é um dado importantíssimo, porque geralmente, né, as mulheres é que ficam com a Isso já era feito na Dilma. Já? Ela começou a fazer isso. Mas a questão, eu só ia falar, mas vai ser rápido, mas a questão é que a lógica do Bolsonaro é outra. E a lógica do Bolsonaro foi exatamente não permitir aquelas entidades intermediárias. Exato. Porque qual é a lógica dos partidos de esquerda que tomam poder? Eles precisam ter entidades que lhes dão suporte. É o que eles fazem? Eles não dão dinheiro para o trabalhador. Eles dão para a entidade e diz assim, agora você distribui. O que a entidade faz? Ela simplesmente usa essas pessoas para entregar aquilo de acordo com a sua necessidade estratégica para garantir apoio popular, para garantir um nicho eleitoral e para garantir um exército de reserva. Basicamente é isso. O Bolsonaro foi uma outra lógica. Ele não estava olhando para as entidades, estava olhando para as pessoas. Por isso que o que o Bolsonaro fez é muito maior do que o que os outros fizeram. Essa é a jogada. Deixar claro, professor, porque essa correção é importante. Quando eu falei sobre o assunto é porque não houve crítica ao governo Lula no primeiro e no segundo mandato dele. Por quê? Porque houve o toma lá da cá. 1,5 milhão de pessoas assentadas. Exato. Agora precisava formalizar esse povo. Aí foi formalizando durante o tempo. As coisas mudaram. E aí o João Sted está lá reclamando. Exato, só não, a imprensa coloca assim, né? No primeiro ano do terceiro mandato de Lula, houve um aumento de mais de 600% do número de assentados. Porque, de fato, foi 600% maior que o governo Bolsonaro no número de assentados, mas os titulados não. Então esse assentamento é você fortalecer esse povo que ele quer colocar a Gleisi para dialogar. Agora, Arthur? Não. Algo nesse sentido? Nada a dizer. Não, né? Agora, caso perdido. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.